Diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Oremos, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Sim, ó Deus, que é uma fonte inesgotável para as nossas vidas, tua palavra que é viva e eficaz e não volta vazia. Nesse momento, Senhor, me coloco nas tuas mãos como instrumento, declaro a minha total dependência de ti, toca, Senhor, na minha saúde, na minha mente. Senhor, que cada palavra que sair da minha boca esteja no teu coração e dá a revelação, a Deus, daquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Em nome de Jesus, que possamos colocar nosso coração como terra fértil, para que a tua palavra, Senhor, venha frutificar. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Do versículo 7 até o versículo 10, nós lemos aqui 10 verbos que estão no imperativo, um modo que exprime, que expressa uma ordem, e nos ensinam uma forma que indica a necessidade de um rompimento, de um posicionamento decisivo e urgente com a vida antiga. Nós sabemos que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, porque em Cristo Jesus nós temos novidade de vida. E Tiago, no capítulo 4, ele está falando de uma maneira veemente para que nós possamos combater o mundanismo, a influência do mundo, porque, olha, se bobear, vamos cair. Aquele que está de pé, olhe, vigie para que não caia. Jesus tanto nos ensinou, vigiai e orai, para não cair em tentação. A Bíblia nos ensina que existe uma guerra entre a carne e o espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando nós olhamos o contexto espiritual no qual nós estamos inseridos, nós sabemos que ainda tem um inimigo, o diabo, nosso adversário. Pedro nos ensina, tentando, como um leão, destruir, buscando alguém para tragar, destruir. Está ao derredor, buscando alguém para entrar e fazer um estrago muito grande. Mas a boa notícia é que ao seu redor está o Senhor, na tua presença, estamos na presença do Senhor, e tem alguém que está do seu lado, que te cerca por trás e por diante, que dá ordem aos teus anjos que ao teu redor vão te guardar, te livrar de todo mal. E aquele que está em Deus, aquele que está na presença de Deus, o maligno não toca. Mas precisamos aprender, porque esses verbos no imperativo, falaremos sobre eles aqui nessa manhã. Nós precisamos vivê-los, precisamos aprender, e o primeiro que ele diz aqui, o capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Será que temos nos sujeitado a Deus? O que é sujeitar? Diz o dicionário, você estar sujeito a alguém é você ser dependente de alguém. Você depende de Deus. Tem pessoas que querem viver confiando em si mesmos, dependendo dos seus recursos, da sua posição social, querem viver confiando na sua força, na sua sabedoria. Nós dependemos de Deus, nos sujeitamos a Deus. Ser dependente, ser obediente. Será que você obedece a Deus? Porque muitas vezes queremos algo que Deus não quer para as nossas vidas, e muitas vezes precisamos obedecer. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, sujeitar a Deus é você ser dependente de Deus, é você ser obediente a Deus, é você se submeter a Deus. Muitas vezes nos sujeitamos a tantas coisas, damos a César o que é de César, nos sujeitamos às leis do trabalho, nos sujeitamos às autoridades. A Bíblia nos ensina a honrar as autoridades instituídas. Nos sujeitamos a tantas coisas, nos colocamos, nos submetemos, aceitamos
tantas coisas na sociedade, como cidadão, estamos falando de coisas boas, saudáveis, mas não queremos nos sujeitar a Deus. Se você quer bênção, se você quer vitória, se você quer ver o inimigo, por mais que ele venha por um caminho, ele fugirá por 7, você precisa se sujeitar a Deus, é depender de Deus, é obedecer a Deus, é se submeter a Deus, é fazer: Senhor, faça, prevaleça na minha vida a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tem pessoas, pastor, lamentam, né? Murmuram, eu oro, eu busco, eu até venho na igreja, mas parece que Deus não está me escutando, porque não está se submetendo, não está se sujeitando a Deus, não está abrindo o coração de uma maneira completa. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Jesus nos ensinou isso, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, amar a Deus. Devemos buscar a Deus, Jeremias nos ensina, de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos nos sujeitar a Deus. Primeiro verbo, primeira palavra, primeira atitude que precisamos viver diariamente é se sujeitar a Deus, é viver na dependência dEle, é sempre falar: Senhor, eis-me aqui. Falar como Isaías: eis-me aqui. Falar como Samuel: eis-me aqui. Falar como Abraão: eis-me aqui. Se sujeitar a Deus. Falar: Senhor, eu estou disposto a te obedecer. Eu estou disposto a ser dependente de Ti. E essa é a melhor escolha, porque quando vivemos na dependência de Deus, nada te faltará. Ele vai abençoar, Ele vai prover, Ele vai multiplicar, Ele vai te surpreender. Sujeitar a Deus. E quando nós nos sujeitamos a Deus, precisamos também resistir ao diabo. Tem pessoas que se sujeitam ao diabo, se submetem ao diabo, compactuam com o diabo, são satanistas, invertem o que a Bíblia nos ensina, resistem a Deus, mas se submetem ao inimigo. Nós, como servos de Deus, nos sujeitamos ao Senhor, dependemos do Senhor e resistimos ao diabo. O que é resistir? Combater, não aceitar, não ter conivência, não permitir mistura. Quando falamos em resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, que é o terceiro verbo, resistir ao diabo é algo que cabe a nós, compete a nós. Porque não estamos falando apenas do inimigo, né, como um cerco, como estamos falando das suas ofertas. Porque o diabo ele não vai aparecer como algo que vai gerar o medo, que vai gerar pelo contrário, né, que vai gerar uma repulsa. Não, pelo contrário. Ele vai aparecer como uma oferta que aparentemente é boa, uma oferta que aparentemente, né, tem aquele atrativo, aparentemente cheiroso, né, atrativo, atraente, como uma armadilha, né? Efésios capítulo 6 fala isso muito bem. Para resistir no dia mau, para resistir ao inimigo, devemos nos fortalecer no Senhor, com a armadura que Deus nos dá. Por quê? Porque é um ardil, ele vem com artimanha, vem com ardil, e tem levado a muitos. A armadilha, ela tem um atrativo. Se não colocar algo que atrai, o pássaro não vai ali, o animal não vai ali. E muitas vezes é assim que o diabo vai agir. Ele não vai colocar apenas a cilada, mas ele vai colocar um atrativo. E muitos são atraídos e caem. Por isso é necessário resistir ao diabo. Resistimos tantas coisas, mas é necessário resistir, é necessário se posicionar. Quando nós falamos de resistência, nós falamos de posicionamento. Fazer como, por exemplo, fez José, resistiu, fugiu, né? Veio ali a esposa de Potifar tentando a ele. Fazer como Jó, lembra de Jó? Quem lembra das características que Deus fala de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Resistir, se desviar, porque na nossa caminhada cristã
Não existe status de imunidade, já falamos aqui. Aquele que está de pé precisa ver, observar para não cair. Então, na nossa caminhada, nesse caminho estreito, que é o que vai levar à vida eterna, o diabo vai colocando muitas vezes artimanhas, ardil, armadilhas. E é necessário ir se desviando. Não é desviar para a esquerda, para a direita e retroceder, não é isso não. É resistir ao diabo, mas se sujeitar a Deus, continuar nesse caminho que vai levar à salvação. Porque o caminho que o diabo coloca são caminhos que ao homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Mas os caminhos de Deus são eternos, são um caminho que leva para a vida eterna. Então o segundo verbo que nós vemos aqui, resistir a quem? Ao diabo, ao pecado, as práticas que não agradam a Deus, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Tem coisas que nós temos que resistir, mas ele vai fugir. Por quê? Porque você está resistindo. Quando você está resistindo ao inimigo, quando você não está permitindo mistura, quando nós não estamos compactuando, quando nós não estamos fazendo o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, tomando a forma do mundo, porque aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Está aqui mesmo no versículo 4. Infiéis. Aquele que se torna amizade do mundo é inimigo de Deus. Como eu disse, nesse contexto, Tiago ele está combatendo o mundanismo, a influência do mundo, do inimigo. O mundo jaz do maligno. Não permita qualquer coisa na sua vida, não permita qualquer coisa na sua casa, no seu coração. Você é de Deus, seu coração é do Senhor, sua casa é do Senhor. Então é resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma desse mundo. Não pode ter mistura. Nossas vestes têm que ser alvas, brancas, porque em Cristo Jesus é possível. Em Cristo Jesus, no sangue, como nós falamos aqui na Santa Ceia, o sangue de Cristo liberta de todo o pecado, e nele nós temos a remissão dos nossos pecados. Não quer dizer que não iremos pecar mais, não é isso. Não somos perfeitos, pelo contrário, falhamos, erramos, porém, nós não buscamos mais o pecado. Nós resistimos. Nós não nos alimentamos, não vivemos mais no pecado, não temos mais prazer no pecado, mas pecamos, falhamos. E assim vem aquela dor, e logo, quando pecamos, pedimos perdão, conhecemos o Senhor, e Ele perdoa de todo o pecado. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E tem pessoas querendo brincar, querendo tirar uma casquinha, querendo tirar uma lasquinha, um pedacinho, e esquecem que um abismo vai chamar outro abismo. Não brinque com o diabo, não brinque com o pecado. É necessário ter um posicionamento, é fugir, é resistir, e ele fugirá de vós. E outro verbo que eu quero falar aqui é o que diz o versículo 8: chegai-vos a Deus. Chegar a Deus. É possível chegar a Deus. Como, pastor? Buscando a Ele. Chegamos em tantas coisas, chegamos em tantos lugares. O que é chegar? É você desfrutar, é você dar o seu tempo, é você encontrar, você dá o seu tempo para jogos, para redes sociais, você dá seu precioso tempo para tantas atividades e para Deus e para o Senhor. Qual é a nossa prioridade? Nossa prioridade ela não pode ser invertida, nossa prioridade não pode ser alterada. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu fico feliz porque você está aqui nessa manhã, você está em casa, ouvindo essa pregação, ouvindo a palavra de Deus, e assim eu creio, porque você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, você está se chegando a Ele, você está talvez fraco, talvez desanimado, talvez sem força, mas você está dizendo: Senhor, eu creio em Ti, eu quero me chegar em Ti, e assim eu estou buscando
buscando em primeiro lugar o teu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Eu creio, eu profetizo, que a promessa de Deus é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas e nada te faltará, porque Ele é o seu pastor. Nada te faltará. Então é necessário chegar a Deus. É necessário buscar a Deus, é necessário negar a si mesmo. Lembra, Jesus nos ensinou: quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Cuidado, prioridade. Ame estar na casa de Deus. Ame ler a palavra de Deus. Chegar a Deus. É o que nós lemos em Malaquias, né? Lemos aqui no momento do ofertório, Malaquias capítulo 3. Fiz questão, de ler essa passagem no momento do ofertório. Por quê? Porque Deus está dá uma nova chance ao povo. O povo distante, relapsos, sacerdotes, relapsos na adoração, no dízimo e na oferta. Aí Deus fala, Malaquias 3,7, como lemos no ofertório: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. Se você se tornar para Deus, Deus ele vai se tornar para vós. É uma relação recíproca. Não é você viver sozinho, abandonado, não. É o que você vai também, por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 29. Leia comigo. Jeremias 29. 2 versículos bastante conhecidos. Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o capítulo 33, versículo 3: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então, chegar a Deus, se você realmente tem no seu coração o desejo de buscar a Deus, de se chegar a Deus, por isso que Tiago ele fala: chegai-vos ao Senhor. É um tempo verbal que expressa uma ordem: chegai-vos a Deus. E tenha certeza que Ele chegará para você, Ele vai te responder com a sua voz tão doce, tão agradável. Ele vai chegar, Ele vai responder, você ouvirá a voz dEle, você sentirá no seu coração a direção dEle, você terá o bálsamo dEle, o toque dEle para a sua dor, o consolo, o Paracletos, o Espírito Santo que consola, que conforta, a presença de Deus. Será que temos nos chegado a Deus como poderíamos? Porque às vezes até tentamos, às vezes até chegamos a Deus, mas pela metade. Coração dividido não pode ser dividido. Ame a Deus de tudo que você tem, toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, e Ele se chegará a vós outros. É o que nós vemos em toda a Bíblia. Nós vemos homens que andaram com Deus, Noé, nós vemos Enoque, nós vemos amigos de Deus. Deus fala: Abraão, meu amigo. Isso não era exclusividade para alguns. Jesus te chama de amigo. Amigo, eu vos escolhi. Já não chamam de servo, chamamos de amigo. Por quê? Porque nós podemos em Cristo Jesus ter intimidade com Deus. E assim é você chegar a Deus. Se você colocar no seu coração, você vai buscar e Ele vai manifestar o poder, a glória, o milagre. Ele vai manifestar a presença dEle na sua vida, que é tudo que nós precisamos. Chegai-vos a Deus. É muito bom quando nós chegamos, buscamos algumas coisas saudáveis, cuidar da sua saúde, uma boa leitura, um bom programa, um bom proveito da internet. Não há nada errado em coisas saudáveis, mas a prioridade é chegar a Deus. É amar a Deus, é buscar ao Senhor. E quando nós buscamos a Deus, por isso que se chegar a Deus, é você buscar a Ele, e Ele vai ser encontrado, como Ele diz aqui: Ele se chegará a vós outros. Mais um verbo: purificai as mãos, pecadores. Somos pecadores. Aquele que diz que não peca, que não tem pecado, que não peca, já está pecando. Mas como eu já falei, o cristão, o servo de Deus, não busca o pecado, não vai atrás do pecado, não se alimenta do pecado, não tem prazer no pecado, sabe que é pecado,
E o pecado gera a morte. Romanos 3:23 e 6:23, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas é necessário purificar. Purificação. Nós sabemos, que o Antigo Testamento tinha os sacerdotes, ofereciam as ofertas para a remissão dos pecados, e hoje foi feita essa oferta em Cristo Jesus. Então nós devemos buscar, devemos nos purificar. O que é puro? Não ter mistura. O que é pureza? Você não permitir mistura, não permitir que você venha compactuar com coisas desse mundo. Purificar. É um processo de purificação. O que é isso? É você purificar, é você, aquelas manchas, aquelas coisas que vinham por causa do pecado, ser purificado, ficar para trás. Purificai as mãos. E como nós podemos hoje purificar? Em Cristo Jesus, que lava, que liberta de todo o pecado. Em Cristo Jesus as nossas vestes são limpas, são alvas, são brancas. E assim nós purificamos as mãos. As mãos representam trabalho. As mãos representam o trabalho, o que nós fazemos, as nossas escolhas. O que nós fazemos? Purificai as mãos. As nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso trabalho, os nossos frutos, as nossas obras, elas devem ser boas. As nossas obras devem ser boas. Bons frutos. Quais as nossas escolhas? O que temos feito? A Bíblia nos ensina, quando nós olhamos mãos, trabalho, representam trabalho, tantas coisas que podem representam trabalho, obras, e a Bíblia nos ensina que as nossas obras, elas podem ser boas, elas podem ser mais. Então é tempo de posicionamento, é tempo de deixar de lado as obras más, as obras ruins, e purificar as mãos, não permitir mistura, e buscar a santificação. Nossas mãos têm que fazer boas obras, bons frutos. Eclesiastes diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. A árvore boa dá o bom fruto, a árvore má dá um fruto ruim. Nós sabemos que a árvore é conhecida pelo fruto. Então, quando nós olhamos, Tiago falando, olha, purificai as mãos, é possível escolher boas obras, boas atitudes e buscar a santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Buscar a santificação, a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então esse verbo nós precisamos viver, buscar, purificar, buscar, combater, resistir o diabo, resistir a tentação e assim buscar pureza, purificar, algo puro. Algo que quando Deus olha lá do trono, quando Deus olhar para as nossas vidas, porque Deus olha o nosso coração, Ele vai estar ali olhando e vendo alguém que busca pureza, purificar as mãos. E ele diz, ainda na continuação desse versículo, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre, pessoas que vivem, lá e cá, vivem em cima do muro. Se nós olharmos o capítulo 1, o versículo 8, ele vai falar, o homem de ânimo dobre é inconstante nos seus caminhos. Capítulo 1, versículo 8. A pessoa que tem o ânimo dobre é inconstante. Nós não podemos viver de uma maneira inconstante. Se nós olharmos o capítulo 1, ele vai dizer, olha, versículo 6, com fé, nada duvidando, nós devemos pedir, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. É um homem de ânimo dobre, inconstante, ou seja,
Ânimo dobre é aquele que é inconstante, é aquele que duvida, é aquele que ora crê, é aquele que ora não crê, é aquele que ora quer vir à igreja, é aquele que ora não quer vir à igreja, é aquele que ora quer louvar, é aquele que ora não quer louvar. Por isso que ele diz, faz uma comparação, Tiago, é como uma pessoa sem fé, é uma pessoa que é semelhante à onda do mar, é levada, que logo vem, logo some, é impelida e é agitada pelo vento, e esse não vai alcançar do Senhor coisa alguma. Por isso que ele vai dizer, ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos. Por isso que ele vai dizer, devemos purificar as mãos, capítulo 4, versículo 7, e aqueles que são de ânimo dobre devem limpar o coração, preparar o coração. Falamos aqui, domingo retrasado, Samuel, naquele momento, quando ele vai dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque a arca do Senhor tinha sido levada, mas aí o povo tem aquele avivamento, após aquela derrota para os filisteus, o povo começa a ter um avivamento, a clamar a Deus, começam a preparar o coração, 1 Samuel capítulo 7, versículo 13, começam a preparar, versículo 3, capítulo 7, versículo 13, a preparar o coração, a limpar o coração. Buscaram a Deus, e Deus veio com grande vitória sobre o povo, a arca foi retomada, foi levada, e Deus veio com grande vitória sobre os inimigos, e nos tempos de Samuel não se levantaram mais os inimigos filisteus. Falamos isso domingo retrasado. Mas é necessário limpar o coração. Por quê? Ânimo dobre, inconsistência, incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz que o coração incrédulo é um coração perverso que afasta do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Um coração incrédulo é um coração pervertido, trocado, que afasta do Deus vivo. Então nós vemos aqui que nós, quando falamos de ânimo dobre, a pessoa que ora está animada, ora está desanimada, ora tem fé, ora não tem fé, comparada a um homem, a uma onda levada, impelida, e não vai receber de Deus nada, porque o coração está dividido. Mas se você está com o seu coração, se você está preparando o seu coração, e o seu coração está no Senhor, você está limpando o coração. Pode até ser que às vezes, por causa das tempestades, das adversidades, ficamos assim, ora temos fé, só que nós não estamos falando de fé. A fé tem que estar sempre presente no coração. Ora a fé é forte, ora a fé está um pouco mais fraca. Isso não é ser ânimo dobre, porque mesmo a fé pequena, do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela está em Deus, está no Senhor Jesus, e quando a fé mesmo do tamanho de um grão de mostarda estiver no Senhor, grandes coisas Ele há de fazer por nós. Estamos falando de crer e de não crer. Estamos falando de acreditar e de não acreditar. Precisamos então guardar isso no nosso coração, para que não venhamos dar espaço para a incredulidade. Devemos limpar o coração. Limpe o coração nessa manhã. Levanta a sua mão. Eu creio, eu profetizo que as coisas velhas estão ficando para trás e tudo vai se fazer novo na sua vida. Precisamos limpar. O ânimo dobre não vai ser mais presente na sua vida. Você não vai dar mais espaço para a interrogação, para a dúvida. Pode às vezes, por causa das adversidades, ter pequena fé, mas não dar espaço para a incredulidade. E ele continua dizendo: afligi-vos, mais verbos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso coração, o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Até parece uma palavra dura, e é uma palavra dura, porque agora ele está falando sobre purificação, ele está falando sobre conversão, ele está falando sobre confissão e arrependimento. Ele está falando sobre arrependimento. Nesses 10 verbos, ele vem falar sobre arrependimento. E é interessante que nós vemos aqui: afligi-vos, lamentai e chorai. Muitas vezes o lamento, o choro faz parte do processo. O choro, por causa das adversidades, por causa
das perdas. Muitas vezes semeamos os nossos caminhos com lágrimas, mas o Salmo 126 nos ensina que quando semeamos com lágrimas, com alegria você vai colher. No tempo certo você vai colher. Eu profetizo na sua vida alegria, alegria em abundância, porque Neemias capítulo 8, versículo 10, ele vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força, no Senhor nós nos alegramos. Então ele vai falar, porque o ânimo dobre, o mundanismo, influência gera incredulidade, e ele vai dizer que dessa incredulidade, uma forma de duplicidade, ora crê, ora não crê, mas agora ele vai falar de arrependimento, ele vai falar de confissão. Olha, é necessário uma verdadeira confissão. Quando rasgamos o coração, quando tem choro, quando nós lamentamos, como fazemos, né, como no Antigo Testamento. Hoje nós não colocamos mais aquele pano velho de saco, não rasgamos mais as vestes, não nos cobrimos mais ali, né, de uma maneira física com pó, mas o coração tem que ser rasgado. O coração tem que ser ali, né, quebrantado na presença do Senhor, e um coração quebrantado Deus não desprezará. Então ele está falando nesses versos, nesses verbos: lamentai, chorai, converta-se, conversão. Porque o riso em pranto, a alegria em tristeza. Como assim, pastor? Deus vai colocar tristeza? Não é nada disso. Aquele que outrora estava alegre com o pecado, agora vai estar triste, porque se pecar e entender que o pecado vai gerar tristeza, porque afasta de Deus, o salário do pecado é a morte. Então, é chorar na presença do Senhor, é se converter de todos os nossos caminhos. Por isso que ele diz aqui, pranto, o riso em pranto, a alegria em tristeza. Ele está falando de conversão, de se humilhar na presença de Deus. E eu encerro com o versículo 10, humilhai-vos. O último verbo que eu falo nessa manhã, humilhai-vos. Esse é o processo de conversão. Lamento, choro, né, pranto. Por quê? Se humilhando, se convertendo. Aquilo que outrora trazia uma falsa alegria, o pecado. Estamos falando de combater o mundanismo, de combater o pecado. Vai trazer alegria na presença de Deus. Vai trazer renovo na presença de Deus. Por isso que ele encerra falando: humilhai-vos na presença do Senhor. A humildade, ela é uma característica intrínseca, fundamental para o servo de Deus. Se humilhar. Vemos Deus falando isso para Salomão, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, buscar a minha presença, ouvirei dos céus a sua oração, sararei a sua terra. Jesus nos ensina: bem-aventurado os humildes. Se humilhe na presença de Deus. Não tem nada a ver com posicionamento social, não é nada disso. É se humilhar, é fazer exatamente como ele diz aqui, é chorar, é converter. Agora a nossa alegria é o Senhor, a nossa alegria não é mais as coisas desse mundo, mas se humilhar na presença do Senhor. Quando você dobra os seus joelhos, quando você se humilha, o que é se humilhar? É fazer como nós começamos falando nessa pregação, se sujeitar a Deus. Qual foi o primeiro verbo? Sujeitai. É obedecer, é se colocar à disposição, é ser obediente, é você se submeter. Isso é você se humilhar, você se submete. E o que acontece? Quando você assim escolhe na sua vida, Ele vai abençoar, Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Não estamos falando de coisas aqui nesse mundo. Pode ser, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Se Ele quiser conceder, Ele dará, Ele vai abençoar, mas Ele vai te exaltar, porque nos humilhamos na presença dEle, e o mais Ele fará. Ou seja, o que Ele te exaltará? Não vai deixar faltar nada, vai preencher aquela dor, aquele espaço. Tudo que você precisa é a presença de Deus constante na sua vida. Coloque-se de pé nesse momento. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, temos-nos achegado a Deus.
purificai as mãos. O ânimo dobre não pode ganhar espaço no nosso coração. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai. Converter, humilhai-vos. Eu quero orar nessa manhã. Você que tem passado momentos de fraqueza, não vou chamar ninguém para vir à frente. Você que quer uma mudança de vida, você que quer viver esses 10 verbos aqui mencionados na palavra de Deus por Tiago, sujeitar a Deus, buscar a Deus, se humilhar na presença de Deus, buscar a Ele, chegai-vos a Deus. Tão fácil de decorar, mas difícil de viver. Porque são muitas as ofertas do mundo, do diabo. Sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus. Será que temos nos sujeitado ao Senhor? Aceitamos tantas coisas, mas não queremos muitas vezes aceitar a vontade de Deus em nossa vida. A vontade de Deus na nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Quero orar. Coloque o seu impossível, sua oração nas mãos do Senhor. Você que quer se sujeitar mais a Deus, se chegar mais a Deus, purificar as mãos, quebrar o ânimo dobre, tirar a incredulidade. Não perca tempo. O amanhã pode ser muito tarde. Converter. Converta o coração e se humilhe na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais essa manhã na tua casa, esse privilégio de aqui estarmos na tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, queremos colocar nas tuas mãos nossa ansiedade, nossos medos, nossas necessidades. Sabemos que o Senhor está cuidando e o Senhor não deixa faltar nada. Que possamos viver, ó Deus, essas orientações, obedecer esses verbos, essas palavras, nos sujeitar ao Senhor, nos submeter, sermos obedientes ao Senhor. Ó Deus, resistir ao diabo, nos chegar cada vez mais a Ti, não deixar de vir à Tua casa por motivos banais, não deixar de orar, de ler a Tua palavra por motivos pequenos, porque amamos estar, ó Deus, na Tua presença, na Tua casa é motivo de alegria. Espírito Santo, renova, fortalece, que haja uma verdadeira conversão, que venhamos sempre nos humilhar na Tua presença, que vivemos na Tua dependência, somos dependentes de Ti. Assim, ó Deus, coloco cada oração, cada impossível nas Tuas mãos. Trabalha nos corações, vivifica, fortalece, que Tu és o primeiro em nossas vidas. Assim oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia.